entenda a leitura, né? 2 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo de número 13. Podemos ler? Vamos lá. Acompanhe a leitura, por favor. Então, um mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, disse Davi aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir. Caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará nossa ruína e matará o povo à espada. Os conselheiros do rei lhe responderam: teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei, nosso senhor, decidir. O rei partiu, seguido por toda a sua comitiva e família. Deixou, porém, ele 10 concubinas para tomarem conta do palácio. Assim, o rei partiu com todo o povo, pararam na última casa da cidade. Todos os seus soldados marcharam, passaram por ele, todos os queretitas e peletitas, e os 600 gideus que o acompanhavam desde Gate, ou Gate. O rei disse então a Itai, que era de Gate, ou Gate: por que você está indo conosco? Volte, fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, acabou de chegar, é um exilado, veio de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou aqui. Como eu poderia fazê-lo acompanhar? Volte, leve consigo seus irmãos. Que o Senhor o trate com bondade e fidelidade. Itai, contudo, respondeu ao rei: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, onde quer que o rei for, o meu senhor, estarei ali. E estará também teu servo para viver ou para morrer. Então Davi disse a Itai: está bem, pode então ir adiante. E Itai, o giteu, marchou com seus soldados e com suas famílias que estavam com ele. Todo o povo do lugar chorava em alta voz, enquanto o exército do rei passava. O rei atravessou o vale de Cédron, e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Zadok, sacerdote, estava lá, e com ele todos os levitas, que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar, também sacerdote, estava lá, e colocaram então a arca de Deus no chão, até que todo o povo saísse da cidade. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Mas se ele disser que eu já não sou do seu agrado, aqui estou, faça ele comigo a sua vontade. Disse ainda o rei ao sacerdote Zadok: fique alerta, volte em paz para a cidade, você, Aimás, seu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Pelos desfiladeiros do deserto ficarei esperando notícia de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá permaneceram. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, Davi então fez uma oração: ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Quando Davi chegou ao alto do monte, ao lugar onde o povo costumava adorar a Deus, aleluia, veio ao seu encontro o arquita Uzai, com a roupa rasgada, com terra sobre a cabeça, e disse: então disse Davi a ele: não adianta você vir comigo, mas se voltar à cidade, poderá dizer a Absalão: estarei a teu serviço, ó rei. No passado estive a serviço de teu pai, mas agora estarei a teu serviço. Assim, Uzai, você me ajudará, frustrando o conselho
de Aitofel, os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Informe-os de tudo o que você souber no palácio. Também estão lá os 2 filhos deles, Aimaas e Jonatas. Por meio deles, me mantenha informado de tudo o que você ouvir. Uzai, amigo de Davi, chegou a Jerusalém justamente no momento em que Absalão entrava na cidade. Glória a Deus. Às vezes a gente tem que ler um pouco mais do texto. Eu gosto muito de ler, às vezes, só um versículo. Mas hoje eu precisava ler todo o capítulo. Bora lá. Semana passada, só para recapitular, Davi e Absalão. Nós falamos muito de Absalão. Que Absalão era um exemplo de filho, presta atenção, que nós deveríamos seguir naquele texto. E que filho ele era ali? Um filho que havia sido disciplinado da presença de seu pai, foi viver na cidade de onde ele nasceu, sua mãe era de Jesus, então ele foge para Jesus porque mata Amnon, seu irmão. E ali, Absalão é uma figura nossa. Nós também estivemos fugidos da presença de Deus por causa do nosso pecado. Quando é que Absalão volta? Absalão volta quando Joabe faz um papel de Cristo, intercedendo a Davi para que o perdoe. Então ele é perdoado, volta para Jerusalém. Só que quando ele volta para Jerusalém, Davi dá uma ordem que não é muito legal para o pai. Ele diz: ele pode voltar para a cidade, ele pode viver na casa dele, mas na minha presença ele não vai ser admitido. Então, se por um lado, deixa eu falar mais uma coisa que eu volto aqui. E aí o que acontece? Ele não admite Absalão entrar na sua presença. Aí Absalão vai morar numa casa real, com servos, escravas, mulheres, comida, roupa de rei, de príncipe, aliás, todo o conforto que um filho pode ter, mas o filho não tinha a presença dele. 2 anos depois, o que Absalão faz? Chama Joabe, aquele mesmo que persegue por ele, e fala: Joabe, deixa eu te falar uma coisa bem aqui. O que adiantou eu sair de Jesus e voltar para cá? Eu tenho tudo, mas não tenho a presença do meu pai. Bem aqui, Absalão deve ser limitado por nós. Porque quando você vai ver o restante da vida de Absalão, ele é rebelde. Ele é um cara pecador. Mas mesmo sendo rebelde e pecador, ele não abre mão da presença do seu pai. Nós não podemos abrir mão da presença de Deus. Sou pecador, pastor, mas não abra mão da presença de Deus. Quanto mais a presença de Deus você tiver, mais feliz você vai ser. Absalão estava cheio de coisas, mas não estava feliz. A única coisa que satisfaria o seu espírito era estar novamente na presença do seu pai. Aleluia. Foi difícil voltar para casa domingo, irmão? Foi difícil. A presença de Deus foi real, como está sendo nessa noite também. Então, se a gente pode olhar para Absalão nesse capítulo, naquele capítulo, no capítulo 15, no início aqui, ó, e copiar a ele na vontade que ele teve pela presença de Deus, a gente não pode copiar Davi. Como um pai que priva o filho da sua presença. E por que Davi fez isso? Por causa dos seus pecados. Porque ele achou que ele estava tão mal, que ele não tinha mais moral para corrigir seus filhos. Davi não pode representar a Deus Pai nessa situação. Deus escolheu se relacionar conosco como Pai. A Bíblia está repleta de textos que revelam Deus como Pai, nunca como mãe, nada contra, mas sempre como. Então Davi não pode representar a Deus. Quando é que nós imaginamos Deus deixando de me receber por causa dos meus pecados? Porque ele está moralmente fraco, como Davi estava moralmente fraco. Agora deixa eu falar uma coisa para você, Mick. O fato de alguém estar moralmente fraco não nos dá direito de menosprezar as pessoas. Porque o hoje moralmente fraco, amanhã pode ser eu. E por que eu estou dizendo isso?
Porque no texto que a gente leu, todo Israel soube dos pecados de Davi. Todo Israel. Foi um escândalo no país. Mas observe a atitude do povo. Israel não aprovou os atos de Davi. Mas era um rei amado. Enquanto o rei passava com a sua comitiva, diz o texto que eu e você lemos, que o povo chorava. Porque isso tem uma mensagem. Davi podia ser um péssimo pai, como ele foi, mas era um excelente líder. Até aqui, já falei e preguei muito sobre os pecados de Davi. Eu acho que se conhecer o quanto Davi pecou, for fazer de mim e de você um crente melhor, não precisamos mais falar dos pecados de Davi. Mas vamos falar nesta noite de qualidades que Davi teve, que o tornou um homem segundo o coração de Deus. Nós somos isto. Como nossa pastora nessa noite trouxe na hora da ministração do louvor. Nós somos vasos de barro, simples, rachados, mas Deus escolheu colocar dentro de cada um de nós aquilo que Ele tem de mais precioso, que é a sua palavra, a sua presença. Porque eu não posso dizer que eu tenho a presença de Deus se eu não tenho a palavra. A palavra de Deus me revela a sua presença. Então, todos os domingos, o meu primeiro ato como pastor e pregador é incentivar você a conhecer o Deus da palavra. É ter mais intimidade com a palavra. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Isso é tão poderoso, conhecer a palavra de Deus. Hoje eu quero falar de Davi, não como um cara que caiu, que pecou, que fez isso que aconteceu, mas de um cara que tinha um senso da presença de Deus, sensibilidade à presença de Deus. Eu tenho visto que nós, Igreja Evangélica Nômade, precisa demais desenvolver, por meio do Espírito Santo, a sensibilidade à presença de Deus em Deus. Nos próximos domingos, Deus estará ministrando aos nossos corações a vida de um homem que foi pecador, que pecou demais, mas que era completamente sensível à presença de Deus. E sensível à presença de Deus que Davi foi, não era algo que estava atrelado a assim, chegar no culto e sentir arrepio. Que foi, irmão? Que foi, Davi? Deus está aqui. Não é sobre isso. O texto que nós lemos, 2 Samuel capítulo 15, do versículo 13 ao versículo 37, vai mostrar um Davi que é sensível à presença de Deus. Hoje eu quero falar apenas de duas dessas sensibilidades. Até a Toyota, criou um método que a tornou conhecida no mundo, que são os seus 5 sensos, chamados de 5 S's. Os caras são gênios. Davi não era da Toyota, Davi veio muito antes da Toyota. Mas observe que os homens que não estão na presença, não vão para a igreja, porque a grande religião no Japão é ainda o budismo. Eles falam de Buda. Mas os caras desenvolveram um senso, os 5 S's: senso de organização, senso de limpeza. Eu não vou lembrar agora dos 5, sempre esqueço, mas sei que são 5. E toda empresa que se preze, que quer ir para frente, que quer evitar gasto, desperdício, implanta os 5 S's. E a Toyota tem os carros conhecidos no mundo inteiro como sendo feios, horríveis, mas são carros que dificilmente quebram, dificilmente dão manutenção. Quem quer ser feliz, pobre, compre um Toyota. Ó, Toyota, depois você me manda aí o cachê para fazer a divulgação. Não precisa, né, irmão? São conhecidos já, não precisa disso. Então, senso vem de sensibilidade, de ser sensível. Davi não está na melhor da sua fase, mas ele ainda sabe quem é Deus.
Talvez você não esteja na melhor fase, mas você ainda sabe quem é Deus. A missão do crente é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E Ele tem pressa em se revelar todos os dias a nós. Se diz o Gustavão, botou lá no grupo da igreja, acho que poucas pessoas viram essa mensagem. Cara, às vezes é tão precioso alguém colocar uma coisa, você ir lá e ver. E era uma mensagem do pastor Juntos de Oliveira, justamente falando sobre isso, que Jesus tem um interesse em se revelar a nós novamente. Tudo que você sabe de Jesus é nada perto do que Ele ainda tem para revelar a você. Você acha que você tem muito de Jesus? Fique esperto. Continue nessa viagem de conhecimento do Senhor, e mais Ele vai te revelar, mais Ele vai te revelar. O Senhor é uma fonte inesgotável. Então Davi dá a nós, nesse texto, algumas lições de sensibilidade à presença de Deus. Eu quero falar da primeira. Sensibilidade quanto salvar e proteger pessoas. O versículo 13 diz assim: um mensageiro chegou a Davi e disse: os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, disse Davi aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Quando você não sabe que alguém conhece a Deus, como Davi conhecia, e tinha senso da presença de Deus em sua vida, sabia como é que Deus estava se manifestando, você olha para esse texto e imagina um homem covarde, medroso, fugindo de um rei que ainda não é rei. Está fechado? Está aberto, para você sempre. Bem. Olha Davi, um rei valente, tinha os seus valentes. O texto diz, mais abaixo, os conselheiros de Davi responderam: teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei do nosso Senhor disser. O rei partiu, seguido por todos os da sua família, deixou 10 concubinas para tomarem conta do palácio. Assim o rei partiu com todo o povo, pararam na última casa, e todos os soldados marcharam diante dele. Sabe o que é essa marcha aqui? É uma apresentação do exército. Estamos prontos. O que o Senhor disser, estamos prontos. O texto vai destacar que com ele estavam os soldados. Eu tenho que ler esse nome porque eu sempre falo errado. Os queretitas e peletitas. Esses caras têm uma origem incerta na história. É fato que Davi, quando foge de Saul, vai para a cidade de Gate, e lá eles se tornam aliados de Davi e são a sua patrulha, a sua guarda pessoal. Os queretitas e os peletitas não eram hebreus, não eram judeus, eram provavelmente um povo desconhecido que aparece na vida de Davi quando ele está junto aos filisteus, leais a Davi. Então Davi não está deixando o palácio porque está com medo de Absalão. É que ele sabe que essa guerra que Absalão está levantando, correndo em direção a ele, não é uma guerra de Israel. Não é o gigante agora que está se levantando e desafiando Israel. Não é um povo vizinho, filisteu, que está vindo para tomar terra de Israel. Davi é, antes de tudo, consciente do porquê que aquilo está sobrevindo à sua vida. Ele sabe que a razão pela qual ele está passando aquilo
é um pecado pessoal seu. Não é culpa da igreja que ele frequenta, não é culpa do pastor que lhe pastoreia, a culpa é dele. Então ninguém do povo tem que morrer, ninguém do povo vai morrer. Por quê? Porque aquela batalha só está sendo gerada por causa do seu pecado. Ninguém vai morrer. O culpado sou eu. Tudo muda quando eu bato no peito e digo: ei, o culpado sou eu. Tudo mudou na vida daquelas pessoas que estavam naquele barco. Iminência total daquele barco naufragar e matar todas as pessoas. E o que foi que Jonas falou? O profeta: lance-me ao mar, e quando eu for lançado ao mar, vai cessar o problema. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Deus está lançando de nossas vidas muitos Jonas. Porque se não sair, o barco vai afundar. Não estou falando de pessoas não, estou falando de pecado. Eu estou falando de vida errada. Não era para Jonas como uma pessoa, era para Jonas dentro de mim e dentro de você. Tem Jonas que precisa sair do barco, porque se não sair, tu vai morrer espiritualmente. Amém ou amém? Então olha a grandiosidade desse adorador, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Se Davi quisesse usar toda a força que ele tinha, e os homens se colocaram a seu dispor, nós estamos contigo. Diz o que é para ser feito. Vamos fugir. Ninguém tem que morrer. Se Davi disse, fiquem e vamos morrer, eles ficariam. Então o senso da presença de Deus tem a ver também com olhar para a vida dos perdidos e dizer, eles precisam de Deus. Nós temos olhado muito para a nossa vida e dizendo a Deus o que nós precisamos. Está na hora da gente começar a olhar para a vida do amigo, do vizinho, do inimigo e dizer, Deus tem algo para você. Essa nossa fé de vir ao templo simplesmente para pedir em nosso benefício, essa fé precisa ser substituída pelo senso da presença de Deus em nossas vidas, em detrimento da salvação dos perdidos. Estava todo mundo perdido e Davi disse, nós vamos fugir. Foi um ato de coragem. Davi poderia ter sacrificado toda aquela gente, mas ele tira sua vida de Jerusalém para salvar a vida da maioria. Jesus sai da sua glória para salvar a humanidade. Isso é cristão. Isso é totalmente cristão. Abandonou toda a sua glória para que nós pudéssemos ser salvos. Davi sai de sua casa para que o povo não morra. Como que um homem desse não deixa lições de adoração, mesmo sendo um pecador? Davi aqui, se quando ele se levanta e diz, Absalão, você não pode entrar na minha presença, ele não é uma figura de pai como Deus é, e nós não devemos copiá-lo, não devemos imitá-lo. Bem aqui, quando ele sacrifica o seu reinado, sacrifica o seu trono, sacrifica aquilo que tem de mais valor e abandona a sua vida para que outras vidas sejam salvas, Davi está tipificando a Jesus Cristo, que deixou toda a sua glória, deixou seu trono na glória, para que nós pudéssemos ser salvos da espada do pecado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Segunda Samuel, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 11 e 12. Eu disse que eu não ia falar dos pecados de Davi, mas assim tem que ler, né? 2 Samuel 11, 11 ao 12. Desculpa, 12, 11 e 12. É o capítulo 12, do ladinho. Samuel, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 11. Amém. E o 12 também. Obrigado. Todos encontraram? Amém.
Assim diz o Senhor: da sua própria família trarei desgraça sobre você. Isso aqui é o profeta Natan entregando uma mensagem para Davi. Pega os profetas de hoje, quando eles entregam mensagem. Como é que é as mensagens? Não chama a atenção de ninguém. Está dentro de uma igreja, todo mundo em pecado, entra o profeta: ah, porque tu vai para Camboriú, ah, porque tu aí, meu filho, tu. Deus vai colocar, eu vejo uma chave. Então, que chave, meu irmão? O cara está no pecado. Para com esse tipo de palhaçada. Isso é palhaçada, isso não é profecia. O cara está com a vida toda errada, irmão. Profecia é a pregação da palavra que nos chama de volta a Deus. Arruma a tua casa, porque tu vai morrer. E aqui Natan está repreendendo o rei, dizendo: tu, da tua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. Ele se deitará com elas em plena luz do dia. Então, quando Absalão se levanta, Davi sabe. Ele não pode levar aquela guerra adiante com um confronto. Por quê? Porque aquilo não era por causa de Golias. Golias estava morto. Não era por causa dos filisteus. Era por causa dele. Então ele tem um senso da presença de Deus que lhe chama a atenção. E hoje a maioria das pessoas querem senso da presença de Deus para sentir um frescor, um alívio na alma. Mas nenhum frescor dessa vida, se você não mudar, vai te livrar do calor do inferno. Pode passar gelol, pode passar, como é o nome dos anestésicos que tem? Benguê, como é que é? Bálsamo, benguê, nada disso vai aliviar a temperatura da condenação eterna. Pastor, ninguém vai para o inferno. Rapaz, é difícil acreditar isso. Por quê? Por mais que eu gostasse de acreditar que ninguém vai para o inferno, todo mundo vai para o céu. Porque se ninguém vai ser condenado ao inferno, eu vou falar para você: o Senhor me perdoe. O Senhor me perdoe. Mas por que Deus fez isso com Jesus então? De permitir que Jesus sofresse tanto por nós. A humilhação, o escárnio, a dor da cruz, a dor dos açoites. Você já estudou, irmão? No YouTube o que mais tem? Vídeos que contam sobre a crucificação. Pare para isso. Pare! Não estou falando para você ler a Bíblia não, agora não. Não quer ler? Procura YouTube. Que a gente ama ver vídeo. Eu vejo na hora do culto um monte de gente vendo vídeo. Chega em casa, pega um vídeo e fala: crucificação. Como foi? O que o corpo de Jesus sofreu com isso? Cara, se tu não chorar, esquece. Se não doer em você, esquece. Em Belo Horizonte, no ano de 2005, quando Mel Gibson lançou A Paixão de Cristo, um pastor morreu dentro de uma sala de cinema. Não aguentou. E ele está vindo agora aí com uma ressurreição. Eu não sei o que vai ser. Tomara que ressuscite alguns aí, né? Isso que vai chocar a humanidade. Isso é uma coisa mesmo assim. Eu acredito que Mel Gibson foi inspirado por Deus e chegou muito próximo da realidade que foi a crucificação. Mas mesmo assim ainda não podemos dizer que foi daquele jeito. Pode ter sido pior. Pode ter sido até pior. Mas aquilo ali já é o suficiente para chocar. A intenção naquele tempo foi chocar. Um pastor não aguentou. Porque Deus vai permitir que seu filho sofra tudo isso. E no final da história vai falar: não, eu sou um Deus bonzinho e tal. E está todo mundo no céu. Deus é amor, mas Ele também é justiça. A justiça de Deus não tarda e não falha. E Davi sabe, está aqui, da tua própria família, vou levantar uma pessoa. E está bem aqui, ó, 16, 20, 16, 2 Samuel 16, versículo de número 20. Aí aqui Absalão já tomou o palácio, Davi fugiu. A profecia do capítulo 12 está sendo cumprida. E olha aqui, ó, versículo de número 20. Então Absalão disse a Aitofel, presta atenção nesse nome, Aitofel. Quando Davi fica sabendo que esse camarada, que era seu conselheiro particular,
agora está apoiando seu filho Absalão, o que ele faz? Ele ora. Deixa eu falar uma coisa para você, cara. Davi pode ter todos os pecados, mas essa atitude de orar diante das adversidades não é para qualquer um, não. Entende? Porque mesmo sendo pecador, é um homem segundo o coração de Deus. O cara está sendo humilhado. Um rei andando descalço, com roupa de luto, areia na cabeça, chorando, está sendo humilhado. E aí quando ele fica sabendo que Aitofel, o seu gênio da lâmpada, agora está debandeado para o lado do seu filho Absalão, aí ele diz assim: Senhor, que os conselhos de Aitofel sejam um desastre para Absalão. Aleluia. Nunca deixe de orar. A palavra de Deus fala, o próprio Jesus no caso, diz: não desanime da oração. Não podemos desanimar da oração. Vou lhes contar uma parábola sobre o ato de orar sempre e nunca desanimar. Quantas vezes você está desanimado, irmão Júnior? Quantas vezes você está desanimada? Irmã Letícia, irmão Maico, pastora Juscelia. Quantas vezes nós estamos desanimados? Jesus não está dizendo que a gente não vai desanimar. Ele está dizendo: não desanime da oração. E a oração de Davi foi tão maravilhosa que quando ele chega no alto do Monte das Oliveiras, representando Cristo, mais uma vez, porque é justamente no Monte das Oliveiras que Cristo, seu descendente maior, vai fazer uma oração agonizando, como Davi estava agonizando também no Monte das Oliveiras. Aleluia! Está entendendo como é bom mergulhar nas páginas da Bíblia? Umas coisas começam a saltar aos olhos. No mesmo monte que Davi está passando uma humilhação, uma agonia, e ele diz, ó, voltem com a arca para Jerusalém, porque se for do agrado do Senhor, eu volto para Jerusalém. Se não for também eu não volto. Seja feita a tua vontade. Aleluia. Davi, o Messias vai sair da tua descendência. Uau, maravilha. Mas tu também vai copiar ele em algumas coisas. Ô Senhor, passa para outro. Não. Davi é um adorador, sabia da honra de ter a sua semente, a semente do Messias. Que os planos de Aitofel sejam frustrados. Quando Davi chegando logo do monte, Uzai, seu amigão, vem chorando, pranteando igual o rei. Ele disse: não. Davi era um cara perspicaz. E a gente precisa ter a presença de Deus para ser perspicaz também, irmãos. Saber como atuar, como andar, como tratar, saber a hora de atacar e a hora de recuar. Tudo isso é presença de Deus. Nós imaginamos a presença de Deus como apenas um negócio que vai nos emocionar na hora do culto, nos fazer chorar, nos fazer falar em línguas. A presença de Deus nos direciona em tudo. Seu trabalho vai ser diferente, seu casamento vai ser diferente, sua vida em família vai ser diferente quando você entender que tudo é pela presença. Por isso que, como Absalão, nós devemos bater no peito e dizer: qual é o meu pecado? Porque eu voltei de Jesus para cá e eu não tenho acesso à presença do rei. Eu quero a presença do meu pai. Eu quero estar na presença do meu pai. E sabe por que eu posso estar na presença do meu pai? Você pode estar na presença do seu pai, mesmo tendo sido um pecador, porque ele enviou Jesus Cristo para pagar o preço por nós. Ele entrou uma única vez no Santo dos Santos e nos deu liberdade, abriu um novo e vivo caminho para adorar a Ele. Aleluia! E tem gente que não valoriza. Oh, você tinha uma oportunidade de ouro. Não fique triste pelos irmãos que nessa noite não veio. Eu fico triste porque estão doentes, estão com alguma coisa e tudo tal. Mas se Jesus não vier, irmão, Ele está aqui. Aleluia! Ele sobe no alto do Monte das Oliveiras, e quem está lá é Uzai. Resposta da sua oração lá no pé do monte. Cara, tem hora que a gente está no pé do monte. Olha, tem uma coisa assim, louca para fazer a gente subir. Parece que a gente não vai alcançar o topo. Mas lá no topo, continue orando aqui embaixo, que lá no topo tem resposta de Deus para a gente. Mas tem gente parando no meio do monte. Tem gente voltando no meio do monte. Continue subindo, a oração é subir na presença de Deus. Sabe por quê? A gente olha para uma pessoa que está orando, ela está deitada, ela não está de pé.
inimigo não quer a gente prostrado assim. Ele quer a gente prostrado no pecado, mas prostrado em oração ele não quer. Ele não quer. Porque quanto mais prostrados na presença de Deus, mais podemos subir ao monte que tem a nossa resposta. Uzai estava lá no monte para ser resposta de Deus. Quando você ler o capítulo de número 17, você vai ver Uzai sendo usado por Deus para frustrar o plano de Aitofel. Meu Deus do céu. Senhor, tu me entregou uma outra mensagem, mas eu não estou com raiva não. Deus está trazendo algo poderoso. Cara, tu for olhar aqui o papel que eu estou escrito aqui, vai ficar para o domingo que vem. Deus sempre surpreende. Amém, Jesus. A resposta estava lá no alto do monte. Não para. Está parando no meio do monte. Acabou de fazer uma oração e está parando. Não é toda hora que Deus vai responder a oração, como ele respondeu para Davi, na metade do monte, chegou no monte, estava lá. Como assim? A vida cristã não é feita de orações que são respondidas imediatamente. Por quê? Porque Deus é eterno. O tempo passa para nós, mas para Ele é como se fosse agora. Tem 10 anos que você está orando, Deus te respondeu. Para Deus faz como se fosse 10 segundos. Nós aqui somos provados pela prova do tempo. Espere. Se Deus disser não, a gente se conforma. Se Deus falar, peraí, a gente fica triste. Esperar é a forma com a qual Deus está nos tratando. Não é à toa que nós estamos esperando o quê? Sua volta. Eu já ouvi falar muito desse negócio, Jesus está voltando. Está sendo provado. Cala a tua boca, vai orar, fica pianinho, que a qualquer momento Jesus está voltando. O mundo está em guerra, Jesus está voltando. É agora, Donald Trump, não sei o quê, e é punch, esses caras estão fazendo guerra, então Jesus está voltando. Não. Isso são sinais que Jesus falou no final dos tempos. Mas ele disse que a volta dele será como nos dias de Noé. Casavam-se e davam-se em casamento, coisa mais normal que tem. Tem uma época do ano que eu invento de fazer um monte de casamento. Todos sabem de casamento. Eu não faço, mas todos sabem de casamento. Coisa mais normal. O que Jesus está falando? Quando eu vier, o mundo vai estar caminhando para uma normalidade. Vai aparecer um salvador para a política, vai aparecer um salvador para a economia, vai aparecer, o mundo vai estar caminhando para a paz, está vendo? Esses crentes ficavam pregando apocalipse, daí o mundo está caminhando, está tudo bom, o Brasil está bombando, a América do Sul está bombando, agora é a Europa, e a Europa agora é as galáxias. As pessoas agora podem viajar, ir, voltar, realizar seus sonhos, não tem mais ninguém endividado, o SPC até quebrou. Não tem mais o nome de ninguém para SPC, porque as pessoas agora têm dinheiro, têm poder. Quando o mundo estiver caminhando, a igreja estiver caminhando por uma normalidade. É por isso que a parábola é a parábola das 10 virgens. As 10 virgens esperavam. O problema é que teve 5 que não comprou óleo suficiente. Nós estamos no tempo de comprar o óleo. Comprar o óleo é se congregar, comprar o óleo é orar, ler a Bíblia, jejuar, comprar o óleo, participar, evangelizar, levar a palavra de Deus. Nós estamos no tempo da compra do óleo, de reserva em nossas vidas. 16:20 eu li? Não. Então Absalão disse a Aitofel, vai inaugurar a fase Aitofel agora no reinado de Absalão. Versículo número 20. Qual o teu conselho? O que devemos fazer? Aitofel então respondeu, aconselho que tenhas o quê? Que tenhas o quê? O irmão pode ler, não é pecado não. Aconselho que tenhas relações sexuais com as concubinas de teu pai. Cumprimento do que Deus falou. E isso aqui foi feito de dia. Absalão armou uma tenda no ato do palácio e possuiu as concubinas do seu pai aos olhos de todo Israel. Sabe por que Aitofel faz isso? Bora lá. Segunda Samuel, capítulo 24,
versículo 34. 2 Samuel, capítulo 24. Estou doidinho, né? Anotei. Capítulo 23, versículo 34. Desculpa aí, viu? Desculpa aí. No capítulo 23, a partir do versículo de número 8, tem uma lista de valentes de Davi. O versículo de número 34 tem um homem que é um valente. Vamos ver? Versículo 34 diz assim: Elifelete, filho de Asbai, de Maaca, Eliã, filho de quem? Filho de quem, irmãos? Olha, você que está sem sua Bíblia, por favor, traga sua Bíblia, acompanhe essa leitura, cara. Isso aqui é como quem está comendo uma panelada de uma coisa que gosta muito. Eliã, filho de quem? Aitofel. E Aitofel é quem? Conselheiro agora de Absalão, que era conselheiro de Davi. Presta atenção no versículo aqui, ó, capítulo 17, 16, capítulo 16 de 2 Samuel, versículo de número 23. 2 Samuel, capítulo 16, versículo 23, o último versículo. Foi esse versículo que me despertou nessa noite a pregar sobre o que nós estamos ouvindo. Naquele tempo, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus. Pega isso aqui. A Bíblia vai afirmar em Provérbios que na multidão dos conselheiros está o sucesso. Mas Davi e Absalão, apesar de terem vários conselheiros, tinham a palavra de um único conselheiro, como se fosse o próprio Deus falando. Cadê os sacerdotes de Jerusalém? Não tem mais sacerdote aqui não? Davi confiava tanto em Aitofel que desprezava o conselho dos outros conselheiros. Para a Bíblia dizer que ele e Absalão tinham os conselhos dele como sendo conselhos, como se fosse o próprio Deus. Se Deus já me falou, para que eu vou ficar? Tu está entendendo? Então por aqui eu tiro por exclusão que Davi estava menosprezando os outros conselheiros. Sabe quem é Aitofel? É pai de Eliã. E sabe quem é Eliã? Bora lá. 2 Samuel capítulo 11. Era isso que eu queria ler naquela hora. Versículos 2 e 3, onde Davi se mela todinho. Davi comete adultério, capítulo 11, versículo 2 e 3. Podemos ler, irmãos? Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear no terraço, pelo palácio do terraço. Viu uma mulher muito bonita tomando banho. Mandou alguém procurar saber quem era. E disseram-lhe, é o quê? E ela é filha de quem? Eliã. E Eliã é filho de quem? Aitofel. Aitofel. Se você quer ser um pregador, mas não quer estudar a Bíblia, não quer orar a Bíblia, não quer estudar a Bíblia, desista de ser pregador, porque tem coisa que não está na Bíblia. E quando eu começo a fazer essa busca, eu fico impactado com as coisas que eu estou recebendo. E eu fui lá na história dos hebreus. Quem era Aitofel? E eu começo a ter todas essas informações. E sabe o que a tradição judaica vai falar de Aitofel? Presta atenção, diga comigo: pecado tem consequências. Diga, pecado tem preço. Olha comigo assim, ó, tem preço antes, durante e depois. Aitofel era um cara totalmente fiel a Davi, assim como Urias e todos esses valentes. Às vezes a gente não consegue medir o tamanho da consequência de um pecado. Davi cometeu um pecado, arruinou a vida de Urias. A criança que nasce
Deus diz: eu não vou matar você, mas a criança eu vou levar. Leva a criança. Por onde Davi passou, ele colecionou mulheres. Toda vez que ele tinha uma vitória, pegava uma mulher e levava. E Deus só olhando. Está querendo coisa que não dá para ti. Tem hora que ele está pedindo coisa que não dá para ti. Deus está permitindo, mas não é a vontade dele. E aí, segundo a tradição, segundo a história, Aitofel ficou magoado com Davi pela forma com a qual ele tomou Batseba. Agora você imagina uma pessoa que tem mágoa de você te aconselhando, dizendo para onde é que você tem que ir e o que você tem que fazer, e você tem o conselho desse cara como sendo o conselho de Deus. É por isso que eu e você temos que ter senso da presença de Deus. Não tenha pastor que não tenha alguém como líder sobre a sua vida. Não pelo fato de que você vai se rebelar e não querer, não é isso que eu estou dizendo. Eu sou um pastor. Como é que eu vou dizer para você não ter um pastor? Eu estou dizendo que quando faltar um pastor, quando faltar um líder sobre a sua vida, você tem que ser um líder. Tem gente que está querendo frequentar uma igreja e o pastor tem que dizer para ele o que é certo e o que é errado. Não, meu irmão, Deus te deu sabedoria. Leia a Bíblia, ouça a pregação do seu pastor, veja os conselhos do seu pastor, mas a decisão final é sua. Não posso tomar decisão por você. Essa semana uma pessoa fez uma pergunta difícil, o Jonathan. Eu expus para ele tudo que ele pode fazer e a decisão é dele. Está com paz no coração, meu irmão? Amém? Pronto. Mas eu não posso dizer: Jonatas faz, Jonatas não faz. Não! Preciso dizer você os conselhos, os caminhos, e você tem que tomar a decisão. O próprio Deus diz isso: eis que eu ponho diante de você a bênção e a maldição. Dois caminhos. E aí Deus dá um pitaco: escolhe, pois, a bênção. Mas tem gente que ainda escolhe o quê? O caminho da maldição. O primeiro momento que Aitofel teve de perceber que aquilo que ele tanto tramava no coração podia acontecer, ele não pensou duas vezes. Ele se revelou. Porque as nossas ações se deixam a conhecer pelas nossas atitudes. O que está no nosso coração é revelado pelas nossas atitudes. Você pode cobrir, como Aitofel encobriu por um longo tempo que estava magoado com Davi. E deixa eu falar uma coisa para você. Por acaso o Aitofel estava errado de achar ruim a forma com a qual o rei tomou a sua neta? O carinho que ele tinha por aquela neta? Claro que não. Mas sabe onde é que Aitofel peca? No mesmo lugar que a maioria de nós pecamos: não confiar na justiça de Deus. Aitofel pensou que Deus estava de braços cruzados. Deus não estava de braços cruzados. Já tinha falado por boca de quem? De um profeta, o profeta Natan: eu vou fazer exatamente assim. E assim Deus fez. Quando eu e você olhamos para o mundo, olhamos para o estuprador, para o marginal, e dizemos: tem que matar, tem que acabar, vou ter que acabar com tudo mesmo, que não presta, que não vale nada. Nós estamos dizendo isso de uma pessoa que Jesus derramou o sangue dele por ela. Por que Deus não acaba logo com tudo? Por que tem gente mal no mundo? Deixa eu falar para você, pare de ficar dizendo isso. Porque mal para Deus é um estuprador, e um cara que fala mal do amigo também é mal. Então quando Deus tem que acabar com o mal, Ele tem que acabar com todo o mal, e não apenas com uma parte dele, que eu e você julgamos que é pior do que a outra. Porque quem somos nós para olhar para o pecado de alguém e dizer: oh meu Deus, mata esse aqui, porque o pecado dele é maior do que o meu? É pecado do mesmo jeito. O estuprador, o assassino, o pastor vagabundo que não toma conta da igreja de Deus, qualquer pessoa que está errado, vão ter o mesmo destino no mesmo dia e na mesma hora. Existe um lugar chamado juízo final. Não cabe a mim, não cabe a você dizer quem é bom ou quem é ruim. O que cabe a nós é o que coube a Davi, que mesmo tendo uma vida de pecado, mesmo estando sendo perseguido pelo seu próprio filho, não abriu mão da presença de Deus, e na presença de Deus orou, buscou a vontade de Deus. Em vez de a gente ficar tentando corrigir a vida do irmão,
Vamos orar por ele. Ele ficar levando o pecado do outro adiante. Vamos orar por ele. Foi para isso que Deus nos colocou num lugarzinho um pouquinho melhor. Deus nos colocou, não foi a gente que se colocou. A gente não pode nada, irmãos. Eu sou pastor, mas entre vocês eu sou o mais pecador. Pode acreditar nisso. Eu sei o que eu estou falando. É pela misericórdia de Deus. Aí Aitofel é um homem de confiança de Davi. Está na hora da gente recobrar a confiança em Deus. Tem muito Aitofel por aí. Gente amargurada por causa do pecado dos outros. Irmão, o próprio Jesus falou, bom é Deus. Bom é Deus. Nós não somos bons. Estava escutando hoje uma música de um cara que eu considero muito. E ele fala assim, eu encontrei o teu amor. Eu encontrei o teu amor. Irmão, essa canção não está certa. Hoje eu parei de pensar. A gente não encontrou Deus, não, irmão. Ele nos encontrou. Também não vamos deixar de cantar a canção por causa disso, né? A gente precisa ter essa consciência. O Aitofel não é uma outra pessoa, cara. O Aitofel está dentro da gente. Muitas das vezes a gente deixa de confiar em Deus para confiar naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente acha. No nosso rol de amizade. O fulano vai me ajudar. Índio vai me ajudar. Índio é um cara muito bem conceituado lá na Vale. Eu tenho um sonho de ir para a Vale e ele vai me botar lá. Não vai. Deus vai usar a vida dele. E pode usar a vida de uma outra pessoa que nem é de lá. Às vezes o seu pecado diz respeito só a você. Mas você nem sabe que tem gente amargurada, ressentida, porque você caiu. Por isso nós temos uma responsabilidade muito grande. As pessoas estão olhando para nós. Muitas vezes eu quero desistir literalmente. Quero ir embora, quero fazer a minha vontade. E eu fico pensando no que uma atitude errada minha pode ter de consequência sobre a vida de várias pessoas. E vários Aitoféus serem gerados por aí afora. Quantas pessoas você conhece que um dia fizeram parte de uma igreja? Congregaram, pregaram, dançaram. Essa semana mesmo eu escutei uma amiga de trabalho falar isso. Eu era da igreja. Eu participava de todos os cultos. Eu dançava no ministério de dança. Eu era do ministério de louvor. Ficou difícil para eu congregar aonde era a igreja. Eu mudei para um outro lugar. Cheguei para o meu líder e disse, meu pastor, estou saindo da igreja. Eu não te abençoo. Eu não te dou a bênção. Nós não temos o poder de fazer isso, irmãos. Igreja não é uma gaiola. Você não pode prender as pessoas dentro de uma igreja, dentro de uma denominação. A verdade é essa. E ameaçar a pessoa de que ela está debaixo de maldição. Isso mesmo é que um pastor não tem o poder. E nem ninguém. Porque aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Como é que eu vou ter o poder de amaldiçoar a vida de alguém, irmão? Aí a pessoa saiu, estava tudo numa boa. E veio o apóstolo. O apóstolo fica numa outra cidade. Um dia ele veio para cá. E vinha ela e o esposo dela na calçada. O que eles fizeram? O apóstolo vinha e eles na calçada. Ele foi para o outro lado. Lá na frente ele tornou voltar. Como é que o mundo vai ser liberto? Como é que o mundo vai ver Cristo? Quando o irmão que já foi dessa casa passar por você, o seu comportamento como nômade tem que ser o mesmo quando ele congregava aqui. Porque hoje ele não congrega mais aqui, mas em breve congregaremos juntos no céu. O céu é para todos. O céu é para todos aqueles que reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. No céu não tem divisão, no céu não tem parede, no céu não vão ter vários templos, várias igrejas. O céu, a igreja, é congregar no Senhor. Ele é a congregação. Nós congregaremos no Senhor, o nosso Deus, como congregamos aqui na terra. Placa, se prestasse, eu ficava lá no alto tomando sol e chuva, irmão. Não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Quem salva é Jesus. É esse Jesus que nós devemos viver e levar outros a viver. Pastor, eu estou tudo complicado, minha vida está toda... É tu que Ele quer.
É tu, Davi. Mas eu te pergunto uma coisa, Davi, nessa noite. Tu é todo complicado, como eu também sou. Tu é cheio de pecado, como eu também sou. Mas tu quer ter senso da presença. Tu quer ser sensível à presença do teu Pai. Olha, Ele está no lugar. Ninguém tem que pagar pelo meu pecado. Jesus já pagou. Olha, Davi aqui representando Jesus Cristo mais uma vez. Ninguém vai morrer. Acabou. Não tem morte. O que tem agora é vida. Para que Deus faça algo, muitas das vezes a gente tem que sair de cena. Às vezes eu vou sair de cena para que essa igreja seja a igreja que Deus tem sonhado para ela. São anos e anos pregando nessa casa essa palavra dura, essa palavra que não muda, e muitas vezes não satisfaz aqueles que vêm. Sabe quando é que alguém vai sentir falta disso? Quando um outro pastor vier. Quando um outro pastor assumir. Não, mas não tem como, pastor. O senhor fundou a igreja, o senhor é o dono da igreja. Pelo amor de Deus, se você tem esse pensamento, saia dessa igreja. Eu não sou dono da igreja. São 15 anos à frente da Igreja Evangélica Nômade. Eu não sou o dono dela. Eu sou alguém que Deus confiou começar essa obra. Mas eu tenho certeza absoluta que essa obra, no dia que for concluída, eu não estarei mais aqui. Ou eu estarei no céu, gozando o prazer eterno ao lado do meu Senhor Jesus Cristo, como vocês também estarão. Ou eu estarei num outro lugar, tomando frente de uma outra obra. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, tanto aqui como em qualquer outro lugar, eu quero continuar tendo o senso da presença do Pai. No dia que Deus não estiver mais aqui, eu não tenho mais por que estar aqui, e nem muito menos você. Mas que a gente tenha esse senso. Não é culpar os outros pelo nosso pecado, Pai. É chegar para Jesus e falar, ninguém tem que morrer porque o pecado é meu. Amém? Ei, Senhor, não traz a destruição não, porque o culpado sou eu. Davi vai fazer isso aqui lá na frente também. Pode ler o capítulo 24 de 2 Samuel. E o anjo do Senhor para na eira de Araúna. Esse cara tem muita coisa para ensinar para a gente. Agora, cuidado com os aitofelos. Cuidado com quem está te aconselhando. Por isso que todo o problema que eu e você tiver com alguém, a gente precisa tratar e matar. Não tem na Bíblia nenhuma palavra de retratação de Davi a Eliã, pai de Batseba, e muito menos a Aitofel. Talvez essa falta de prestação de conta com eles aumentou ainda mais a rusga. Agora você entende por que eu amo a palavra de Deus? Você entende por que eu quero ensinar você a palavra de Deus, a Bíblia? Porque a maioria das coisas que a gente aprendeu nesta noite de Aitofel, com poder e glória, não estão as claras. Não é uma simples leitura. Meus irmãos, a minha missão aqui não é encher a nômade de pessoas que essas cadeiras não estejam mais vazias. É encher o seu coração de desejo pela palavra de Deus. O meu maior sonho como pastor é que nessa igreja tenha várias Mary Janes, como eu comecei o culto de hoje contando. Você pensa que aquilo estava desconectado, né? Não estava não. Meu desejo é que nessa casa tenham pessoas que tenham coragem de guardar dinheiro para comprar aquilo que não dá para comprar, e no dia que for para comprar, caminhar quilômetros e quilômetros de distância, ida e vinda, por amor à palavra de Deus. Ei, pastor, o senhor lembra quando eu cheguei aqui que eu não era nada, hoje eu sou músico? Glória a Deus, aleluia. Agora eu sou pastor, glória a Deus, aleluia. Mas a minha maior alegria é olhar para você e perceber que você chegou aqui, não conhecia nada na Bíblia, nada da palavra de Deus, mas agora você senta com a sua família e consegue ter um devocional. Agora você senta com seus filhos e diz, filho, abra a Bíblia em 2 Samuel, e ele, fato, está aqui no meio. Diga os livros da Bíblia de cor e salteado. Minha missão como pastor não é encher, é encher você da palavra de Deus. Por isso a gente lê vários textos. Por isso a gente mergulha em vários. Essa igreja nunca vai ser, na minha administração como pastor, uma igreja que tem mais louvor e menos palavra. Vai ser sempre o contrário. Uma igreja que canta e adora a Deus, mas que tem tempo para a palavra. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua revelação a nós. Senhor, nós não somos dignos de algo tão maravilhoso,
Essa casa tem sido muito honrada pelo Senhor. É um sinal de que o Senhor nos ama e quer construir neste lugar uma igreja de bereanos, uma igreja de pessoas que consultem a tua palavra, que amem a exposição do mais puro e genuíno livro do Senhor, princípios do Senhor, poder que vem e que emana da tua palavra. Senhor, eu oro para que a tua presença seja sobre a tua casa e que a tua presença seja conosco em todos os momentos da nossa vida, e que o Senhor se revele a cada um de nós nos nossos momentos debruçados sobre a tua palavra. Senhor, vem colocar o senso da tua presença em nossas vidas, que nós não admitamos mais um dia sem a palavra em nossas vidas, porque a tua palavra revela a tua presença. A tua palavra revela que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor estará lá. Eu creio que o Senhor está presente aqui, Senhor. Não é porque fizemos um teatro, uma performance, mas porque a tua palavra foi exposta nessa noite, porque por meio dela nós nos sentimos quebrantados, nós nos sentimos tocados no profundo do nosso espírito. O Senhor falou conosco esta noite, e eu creio que o Senhor está falando com os nossos vizinhos, com os nossos amigos. Eu creio, Senhor, que haverá um tempo, Senhor, não demora muito, Deus, em que muitas pessoas irão sentir falta da palavra que todo domingo era pregada aqui. Não nos interessa, é a tua vontade, é o teu querer, e eu sei que outra palavra virá, e será a tua palavra, será a tua vontade, será o teu querer. Faze a tua obra neste lugar e a torna conhecida, Senhor, porque a obra é tua, nós somos a tua obra, e para fazer seja lá o que for, Senhor, nós precisamos da tua presença. Impregna, ó Deus, a tua presença em cada um de nós. Faze-nos exalar o teu bom perfume, para a honra e glória do teu nome. Fique de pé no seu lugar, no nome de Jesus. Senhor, nessa noite em que tu tens colocado